Apocalipse 3:1. Vamos falar hoje da igreja de Sardes, tá bom? Diz assim, o versículo 1: escreve essa carta ao anjo da igreja que está em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 espíritos, os espíritos de Deus, e as 7 estrelas. As 7 estrelas, lembrem que são os 7 pastores das 7 igrejas, tá? Tanto o anjo como as estrelas representam os pastores, tá? Eu sei de tudo que você faz, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Veja que suas ações não atendem os requisitos do meu Deus. Lembre-se do que você ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza, arrependa-se. Se não despertar, eu virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei seu nome do livro da vida, e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Vamos lá, queridos. Tem muita coisa nesse pedaço, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo em uma aula só. Desde o início nós já ouvimos e aprendemos que quando a carta está direcionada ao anjo, a gente sabe que o anjo é o pastor de cada igreja e que as estrelas também representam o pastor de cada igreja, certo? Então, preste atenção que aqui a mensagem ela é direta ao pastor e esse pastor deve transmitir essa mensagem para a igreja. Hoje eu falava com um amigo meu, onde eu trabalho, e eu li um texto para ele que está lá em Tiago capítulo 2 ou capítulo 1, versículo 25, sei lá, uma coisa assim, e fala assim: não se tornem vocês mestres que ensinam a palavra sem ter a consciência de que vocês receberão um juízo mais duro e mais severo. Então nós que ensinamos a palavra do Senhor, querido, precisamos ensinar com muito temor e com muita responsabilidade, porque de repente eu posso falar algo aqui, você não sabe nada, e de repente você acredita em algo que não é exatamente assim, e isso pode servir de cadeia para você o resto da vida. Um dia eu falei aqui numa das escolas que existe uma determinada igreja que alguns tem como seita, né? E eu conheço muitas pessoas desse lugar, que eles ensinam, queridos, que se a pessoa pecar, e se for algum pecado relacionado com prostituição ou adultério, ela não tem o perdão de Deus, eles chamam de pecado de morte. A Bíblia fala do pecado de morte, mas não é nesse sentido. Então, quando essa pessoa está ali na igreja, por um acaso ele foi passear no mundo, ficou com a moça, ficou com um rapaz, fez sexo, ou separou do marido, ou adulterou, então aquela pessoa, ela não acredita que existe o perdão de Deus para ela. Então ela às vezes sai da igreja, fica fora da igreja, você vai tentar trazer ela para a igreja, para ela reconciliar com Jesus, ela fala: não, para mim não tem perdão mais, eu fiz esse tipo de pecado. Então às vezes ensinar, querido, algo que está na Bíblia de maneira errada, cria cadeias, cria uma cadeia de religiosidade tão grande, que as pessoas até para se aproximar de Deus, querido, têm dificuldade. Tem pessoas que quando a gente fala que Deus é Pai, ela tem dificuldade de se relacionar com esse Deus que é Pai. Porque às vezes tem na cabeça só aquele pai que bate, né? O pai que põe de castigo somente, o pai que toda hora está batendo com a vara de marmelo, mas que não abraça, que não ama, que não ensina, que não é presente. Então, queridos, uma verdade ensinada por um líder, ela precisa ter muita consistência bíblica e ela precisa estar sendo ensinada de maneira correta, porque senão ela cria cadeias na mente das pessoas. Amém? Estão comigo? Eu era de uma época na igreja, querido, que eu aprendi que eu precisava jejuar. Não sei se tem pessoas aqui dessa época. Eu tinha que jejuar para adquirir coisas. Então nós estamos numa campanha de 7 semanas aqui, e agora nós vamos jejuar para Deus te dar uma casa própria. E a gente ia 7 quarta-feira, levava o envelope, e a gente tinha tanta fé que Deus dava a casa própria, velho.
Aí eu aprendi a jejuar para ganhar coisas de Deus. Então, o dia que você chega na igreja, que de repente você escuta uma palavra que o jejum não é para ganhar coisas, né? Aí você fala, não, mas eu sempre jejuei para ganhar coisas, né? Então esse trem está errado, essa igreja não é de Deus, hein? Aí você fala, pastor, mas por que dava certo antes? Sabe, querido, um dia Moisés foi, o povo estava com sede lá no deserto, e eles falaram assim, queremos água. Moisés foi lá, Deus, o povo quer água, está com sede, o que faz? Deus falou assim, pega o seu cajado e bate na rocha, vai sair água, né? Então Moisés chegou, desceu o cacete na rocha, a rocha representava Jesus e saiu água, deu tudo certo. O que Deus falou? Bate. O que Moisés fez? Bateu. Da segunda vez faltou água também, pouco tempo depois. Então Moisés chega diante de Deus, e quando ele chega diante de Deus, ele fala o seguinte, fala assim, Deus, o povo está com sede, o que eu faço agora? Aí Deus fala assim, Moisés, fale a rocha e vai sair água. Ou ele não entendeu, ou achou que como deu da primeira vez, deu da segunda. A Bíblia fala que novamente ele acerta a rocha, só que Deus não falou da segunda vez, bata na rocha, ele falou, fale a rocha. Amém? Aí, pastor, o que você está querendo falar? Querido, quando a gente não sabe, funciona, porque somos simples. Deus fala, eles não sabem, vamos, né? Vai dar certo. Mas depois que você sabe o princípio, Deus fala, não fere mais a rocha. Pastor, mas deu certo outra vez, deu certo, mas deixa eu te falar, por causa daquele ato, Moisés não entra na terra prometida. Então, querido, quando eu estou fazendo uma coisa e eu não sei, Deus fala, está no tempo da ignorância, mas a partir do momento que eu sei, querido, então os princípios devem ser obedecidos. Amém? Então, essa carta está sendo direcionada a uma pessoa que tem que ter toda a responsabilidade de levar exatamente o que ouviu. Ele precisa levar exatamente, porque Deus está falando, eu tenho a sua vida, você é a estrela, eu tenho a sua vida nas minhas mãos. E Jesus começa dizendo, eu conheço as tuas obras, você tem nome de que está vivo, mas está morto. Tipo, morto, vivo, morto, lembra? Vivo, né? Então Deus está falando, olha, aos olhos de todo mundo que está olhando para a igreja de Sardes, ela está bem. Aparentemente ela está bem. Você já conheceu casais assim? Que você olha o casamento e fala, gente, eu não sei como que separou. Andava bonitinho, sorrindo, de carro, tinha tudo, os hotéis, e de repente pareceu separado. Então Deus está falando de uma igreja que está vivendo com uma aparência de que está viva, mas para Deus não atende mais os requisitos. Você viu o que nós lemos? Olha, coloca lá de novo, Diogo, com o versículo 2. Acho que é o 2. Vamos lá. O 3, 2, deixa eu ver se é esse. Não, o outro. O 3. Passa para frente. Não, o próximo. Que essa versão é diferente da minha. O próximo. A outra. A outra. A outra. Volta no primeiro. Calma, gente, eu vou achar, porque a versão está diferente da minha. Volta no 1. 3, 1. Passa o próximo. O que você faz? Você tem fama. Não, o outro. O outro. Presta diferente, nós leu, gente. É esse texto, não é? Aqui, ó. Está aqui, ó. Sabia que está aqui, ó. Olha lá, eu vejo que as suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Então, querido, aos olhos de todo mundo, está bem. É uma igreja grande. Tem conferência lá, tem congresso lá, a igreja está cheia lá, mas talvez já não está atendendo mais os requisitos de Deus. Essa semana eu falava com a minha filha, né? A gente estava comentando sobre alguma coisa lá, e eu falei assim, todas as vezes que se misturou o santo com o profano na Bíblia, deu ruim. O que é santo e profano? Algo que é de Deus com algo que não é. Uma nação que é de Deus juntou com uma nação que não é de Deus, vai dar problema. Você quer ver uma coisa? Abre comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis, por favor, capítulo 6. Deus vai falar com você hoje, vai te ensinar muita coisa hoje. Nós estamos vendo agora prelúdios do dilúvio, está quase Deus já mandando um dilúvio. Vamos lá, capítulo 6.
Versículo 1, vamos lá? Olha o que diz. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhos. Então a gente está vendo uma coisa que está dando certo, não é? Os seres humanos estão multiplicando, está dando certo, está nascendo filho para tudo quanto é lado. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Então aqui, querido, aquilo que é de Deus está olhando para aquilo que é do mundo, filha de Deus, com os filhos dos homens. Então aquilo que é de Deus está olhando para aquilo que é do mundo e está percebendo que existe algo bonito lá. O que vai acontecer? Vai acontecer uma junção agora, presta atenção. Tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então houve uma junção de algo que era santo com algo que era profano. Filhos de Deus com filhos dos homens. Algo espiritual com algo que é carnal. Vamos lá? Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal, seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias e por algum tempo depois havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram guerreiros famosos na antiguidade. Olha que gracinha, que texto bonito, né? Os filhos de Deus juntou com as filhas dos homens, amém? O que aconteceu? Nasceu os gigantes e eles se tornaram famosos na antiguidade. Vocês sabem quem eram os filhos de Deus? Existem duas teorias. Alguns falam que os filhos de Deus eram os anjos, que os anjos vinham na terra trazer algum recado de Deus, via as mulheres, se tornavam humanos, porque naquela época os anjos se materializavam, tá? Você podia tocar nele, podia dar comida para ele que ele comia. Você pode ver que quando o Gideão fala assim para o anjo: fica aí, vou trazer uma comida para você. Então eles se materializavam, tá ok? Tudo bem? Então alguns acreditam que os anjos vinham, faziam relação com as mulheres, e a junção desse santo com o profano, eles perdiam, né? Eles não podiam voltar para o céu se pecasse. Essa teoria, né? Uma linha teológica vem nesse sentido. Então o que aconteceu? Nasciam gigantes. Dali veio, você vai continuar lendo, que fala, veio os nefilins, que é a primeira versão dos filisteus. Os gigantes começaram ali. E você percebe durante toda a Bíblia que os gigantes sempre vão dar problema para o povo de Deus, não é? Sempre não tem alguém querendo matar lá o Golias, os irmãos de Golias. Sempre está dando problema. Mas, querido, uma junção de algo que era santo lá atrás, com algo que era profano, que era do mundo, deu certo? Deu. Ficou grande? Ficou grande, ficou gigante. Ficou famoso? Ficou famoso. Mas toda vez que misturou, gerou um problema para Deus. E toda vez, querido, Deus tem que levantar alguém para destruir aquele problema que lá atrás alguém achou que não ia dar problema. Aí Deus tem que levantar Davi toda hora, Davi aqui, Davi em Uberlândia, Davi em Uberaba, para derrubar os gigantes que não precisava ter nascido lá atrás. Está entendendo? Então, querido, tem uma igreja que está crescendo, tem uma igreja que está famosa, uma igreja que chegou nas redes sociais, que chegou na televisão, que chegou no rádio. Agora Jesus começa a criticar essa igreja aqui, falando o seguinte: eu sei as suas obras, você tem nome de que está vivo, mas está morto. Agora, vamos continuar, olha o que diz versículo 2: seja vigilante. Coloca no 2 para nós de novo, por favor. Apocalipse 3:2. Apocalipse 3:2. Eu deixo o pessoal da mídia doido lá atrás, né? É isso aí, ó. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isto quase está morto. Então o que Jesus está falando para aquela igreja? Ainda tem algumas coisas dentro de você que não morreu. Tem algumas coisas boas que está aí dentro. Você só precisa despertar isso. Querido, não tem assim a igreja do diabo, a igreja do inferno. Mas lá eles fazem coisa errada. Então eu te falar, dentro daquela igreja tem gente boa. Tem gente que começou bem e depois ficou ruim. Tem gente que começou simples e começou a ganhar muito dinheiro e começou a roubar. Mas eram pessoas de Deus. Então ainda tem coisa boa lá. O que Jesus está falando? Eu posso perdoar, eu posso restaurar. Você só precisa despertar esse pouquinho de mim que ainda resta dentro dessa igreja. Então eu te contar uma coisa. Depois eu vou ler. A próxima carta que nós vamos ler, Jesus fala para uma das igrejas. A gente fala muito em evangelismo esse texto, né? O que a gente fala? Eis, quem vai saber completar? Que estou
a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, sentarei na mesa, cearei com ele e ele ceará comigo. Olha que gracinha para você falar para uma pessoa evangelizando. Eis que o Senhor está na porta do seu coração e ele bate. Se você ouvir a voz do Senhor, ele entrará. Parece até um versículo de evangelismo, né? Mas é escrito para uma igreja. Agora presta atenção, quem é o dono da igreja? Jesus. Quem que é o dono da casa? Jesus. Agora o que ele está falando? Eis que eu estou na porta. Onde ele está? Do lado de fora. A casa é dele, a igreja é dele, ele está onde? Do lado de fora. É possível fazer culto sem Jesus? Sim. É possível cantar falando de Jesus e não ter vida com Jesus? Sim. Olha que interessante. Ele está falando que ele está do lado de fora daquilo que ele criou. Tem uma música antiga, querido. Ela não é evangélica, mas é meio evangélica, sabe? Você já deve ter ouvido, o seu pai, sua mãe deve ter cantado para você. Parece que é a história de um pedreiro, mas está falando de Deus. Ele fala assim: sabe aquele prédio lá? Fui eu que construí. Sabe aquela outra torre lá? Fui eu que construí. Sabe aquela escola? Fui eu que construí. Mas hoje eu não posso entrar lá. Quem lembra de escutar essa música? Antiga, de modo de viola, né? Então é isso que Jesus está falando. Olha, a igreja é minha. Eu que fiz, eu que morri por ela, eu que dou tudo para ela. Mas agora eu estou do lado de fora e preciso bater na porta. Aí ele está falando, aí dentro da igreja, se alguém ouvir a minha voz, abre para mim. A gente canta aqui, né? Alessandro Vilas Boas. O carpinteiro está batendo na porta da igreja. Ele quer entrar na igreja, ele quer cear com a igreja. Jesus, que é o dono da igreja, quer voltar para a igreja. Você está entendendo o que ele está falando? Você tem nome de que está vivo, está morto. Eu já não estou mais aí. Tem alguma coisa que dá para salvar aí? Desperta esse pouco, porque até esse pouco aí que está falando aqui está quase morrendo. Você entendeu? Então, querido, nós estamos falando de 7 igrejas que representam 7 tempos proféticos, certo? E você vai perceber, diante do texto que nós vamos falar aqui, toda hora Jesus está falando para essa igreja: lembra o que você recebeu, seja vigilante. Sabe, querido, em matéria de vinho, eu nunca fui bebedor de vinho, né? Mas já ouvi, já li, já estudei, que em matéria de vinho, quanto mais antigo é o vinho, melhor ele é. Não é assim? Tem jarra de vinho lá, aquele negócio de vinho lá, que custa 100 mil, um vinho de 60 anos, 120 anos, sei lá quantos anos, um vinho tinto branco pelo Marquês de não sei de onde. Você fala, cara, você sabia, querido, que você vai em hotéis aí fora do Brasil, uma taça de vinho chega a ser R$1.500, dependendo do vinho que é. Porque em matéria de vinho, quanto mais antigo ele é, melhor ele é, mais saboroso ele é. Aí a gente lê lá, né, em Mateus, que Jesus fala assim, né, não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo rebenta o odre. O vinho é mais forte, então eu vou perder o vinho e vou perder o odre, que é o recipiente. Então, direto como igreja, estamos falando: Deus, derrama vinho novo sobre nós. Você sabe por que Deus sempre tem que derramar vinho novo na igreja? Porque sempre Ele derrama o vinho novo na igreja, e a intenção era que esse vinho ficasse velho, para o passar do tempo ficar melhor estar na igreja. Toda vez que a gente vem, se não tiver uma música diferente no culto, uma palavra diferente, a gente fala: o culto estava tão desanimado hoje, né? O pastor não estava sentindo a presença, o som atrapalhou, não estava legal, aquelas caixinhas. E sabe, aquele vinho que com o tempo deveria melhorar, querido, ele vai ficando ruim. Quanto mais passa os anos, para algumas pessoas parece que fica mais difícil vir para a igreja. Se você cantar aqui: grande é o Senhor, sair de novo, né? Aí você tem que cantar uma Gabriela Rocha, você tem que mudar para uma Morada, você tem que cantar Resgate, cantar um rock, para ver se os irmãos dão um vinho novo, dão uma melhorada, entendeu? Por quê, querido? Porque todo dia eu preciso de um vinho novo, sabe por quê? Porque todo dia que Deus me dá o vinho novo, durante a semana eu perco o vinho, aí eu preciso sempre de um vinho novo. Não é assim?
Aí eu sempre estou precisando de uma palavra nova, uma conferência nova, um congresso novo, um pastor novo, uma banda nova, uma música nova, um projeto novo, tudo novo. Por quê? Porque toda vez que Deus me dá algo, deixa eu te falar, e o vinho de Deus é muito precioso para a gente ficar perdendo ele. É igual casamento, querido, né? Tem gente que vai casar e o pai, a mãe ou o tio fala assim, aproveita agora no começo, né? Porque vai passando os anos, não fica assim não, nesse fogo aí, ó. Né? Você vai ver daqui 15 anos, 20 anos, você vai estar aí nessas noitadas. Deixa eu te falar uma coisa sobre casamento, querido. A intenção de Deus é quanto mais tempo passar, o casamento fica melhor. É igual o vinho. Quanto mais passar, tem que ficar mais experiente, mais sábio, mais maduro, mais cheio de amor. Né? Eu e minha esposa ontem fizemos 20 anos que a gente está junto. Né? E eu dei um presente para ela, ela deu um presente para mim. E ela me mandou uma mensagem falando, você é minha correria, mas você é minha calma. E eu falei, minha esposa é poeta. Sabe? E eu mandei para ela, falei, é um privilégio servir ao seu lado. Querido, nós estamos juntos 20 anos. Eu aguentando ela, ela aguentando eu, e a gente fica nessa. Às vezes fica lá, acontece uns negócios, a gente fica lá até meia-noite conversando, um negócio fica feio, mas no outro dia, você entendeu? E a gente, quanto mais passa o tempo, o vinho novo, ele tem que ficar velho e ele tem que ficar melhor. Então o que Jesus está falando aqui para essa igreja? Vigia, porque você está perdendo aquilo de precioso que eu coloquei dentro de você. Você deve conhecer pessoas assim em igrejas, que sempre estão procurando uma coisa nova. Se na igreja não tiver uma conferência, e aqui não é muito fazer conferência, ainda mais agora nessa pandemia, tem gente que fala, pastor, está meio parada a igreja, a gente tem que fazer uns movimentos, uns vucu-vuca aí, entendeu, pastor? Você entendeu? Eu não sou muito pastor de movimento, querido. Eu gosto de falar da palavra, a gente vai ensinar, né? Vai ter um momento que eu sei que vai ter gente se pendurar para tudo quanto é lado aqui ouvindo a palavra. Deus falou que ia fazer isso. Mas, querido, a nossa intenção não é isso. A nossa intenção não é essa. A nossa intenção, querido, é que o que você ouvir, você ouça, entenda e gere frutos. Amém? Eu não estou aqui, querido, não sou palestrante, tá? Não dou MBA para ninguém, né? Nós não estamos aqui contando historinha, né? Nem para os meus filhos eu conto historinha. Nós estamos aqui ensinando verdades que podem transformar a sua vida, transformar a sua família, mudar a sua geração depois de você. Pode te ensinar a prosperar, para você fazer um... Estamos aqui falando de algo que é vivo. É igual quando você, querido, você toma Yakult, você está tomando lactobacilos vivos. Entendeu? A palavra, quando você ouve e come ela, você está comendo algo vivo. Daqui a pouco que o trem está lá assim, e na flora intestinal vai dar tudo certo. Você entendeu? A palavra é viva, nós estamos aqui liberando algo que é da parte de Deus. Então, Deus está querendo fazer uma igreja que está quase morrendo, viver. Não sei se você, quem estava aqui no domingo, Deus liberou uma palavra profética para nós, sobre aquela mulher que arrasta até Jesus, que estava quase morrendo. A mulher na Bíblia representa a igreja. Então aquela mulher que estava quase morrendo, ela vai e toca de novo na orla do vestido. Você fala, pastor, por que ela não tocou no dedão, na sandália? Por que ela não puxou a manga de Jesus? Por que ela tocou na orla? Você vai ler, querido, lá em Êxodo, lá em Levítico, que na orla do sacerdote, toda vez que ele olhasse para a orla, ele tinha que se lembrar dos mandamentos do Senhor. Então, quando aquela mulher, ela toca a orla do vestido de Jesus, tinha algo profético. É a igreja falando, eu preciso voltar à palavra. Está entendendo? Então, queridos, ele está olhando para uma igreja e falando assim, vocês precisam ser vigilantes. Quando ele fala ser vigilante, ele já completa o versículo dizendo o seguinte, se você não vigiar, eu virei contra você, como se eu fosse um ladrão. O ladrão, quando ele vai entrar na sua casa, ele te manda uma mensagem durante o dia no WhatsApp, fala, deixa eu te falar, se você não importar, 8 horas da noite eu vou lá na sua casa roubar seu videocassete. Ninguém tem isso mais, né? Eu vou lá roubar na sua casa seu Blu-ray, tá? Se você puder nesse período das 8 às 9 não estar em casa, para não ter problema, tudo bem, você fala, não, tá, eu vou. O ladrão avisa, você chega em casa, vai pôr a chave, fala, mas já abri para mim. Aí você entra para dentro e fala, gente, eu deixei essa luz apagada, ela está acesa. De repente você vê o que aconteceu. O ladrão chegou primeiro que você.
Aquele sofá que você ia deitar, o ladrão levou para deitar. Você fala, gente, o que aconteceu? Então Jesus está falando, se você não vigiar, eu virei como um ladrão, e você não perceberá a hora que eu virei. Deixa eu te falar uma coisa sobre arrebatamento e salvação. No plano da salvação, quem está no domingo vai escutar isso. Pastor, como eu sei a hora que Jesus vai voltar? Os escolhidos, querido, não é aquele que Deus escolheu, é aquele que se fez escolhido, aquele que aceitou o chamado e se fez escolhido, tá? Quase 3 anos atrás, eu vi uma propaganda na televisão, estava lá, matricule-se já e faça o Enem, você vai ter uma bolsa na faculdade. Então aquilo ali, querido, era a pregação do Evangelho, uma chamada. Tinha gente que ia olhar e falar, não vou mexer com isso não. A gente está aqui pregando, tem gente que fala, não acredito nisso não. Você chama a gente para vir na igreja e fala, não quero não. Aí de repente eu falei, cara, eu vou fazer a inscrição. Fiz a inscrição, dei meu nome, fui lá na frente, aceitei Jesus. Falei, amém, eu recebo Jesus no meu coração. E fiz a inscrição do Enem. Chegou em dezembro, mais ou menos 3 anos atrás. Fiz a prova do Enem, passei na média. Estou dentro da faculdade. Olha que beleza. Pastor, agora eu estou na igreja, estou caminhando, está dando tudo certo, as coisas estão caminhando. Agora, querido, de repente eu percebi que eu tinha que ficar 3 anos estudando. Aí você entra na faculdade, você percebe que agora tem que estudar. Não é? E depois de estudar, o que você tem que fazer? Provas, exercícios, provas. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando você recebe o chamado de Jesus, depois não é só sentar aí na cadeirinha, não. Você tem que estudar, você tem que vir na escola de domingo ou na de terça, e tem que sentar e estudar, porque um dia Deus vai pegar tudo que Ele pôs para dentro em você e te ensinar a pôr para fora, para abençoar vidas. E durante a vida, não é, querido, que a gente, depois que aprende algumas matérias, de semestre em semestre, não tem umas provas difíceis? Quando Deus te permite, querido, você passar por provas, é porque a matéria Ele já te ensinou antes. Não é assim que o professor fazia na escola? Na hora da prova você perguntava, professor, não entendi isso aqui não, vem cá. Ele ia. Nunca. Meu filho, te ensinei semana passada essa matéria aí dos algarismos romanos, responde aí. Mas se estiver errado, problema é seu. Então, querido, às vezes na hora das provas parece que Deus está calado. O que Ele está fazendo? Sentado lá na frente esperando você assinalar o X no lugar certo. Se Ele te permite passar provas, é porque Ele já te ensinou a matéria. Talvez você fique desesperado, louco, eu vou rodar a baiana, vou dar um rabo de arraia. Não vai adiantar, você vai ter que lembrar da matéria. Você vai lembrar da matéria. Pastor, eu bombei. Pode ter certeza que vai voltar a matéria no próximo semestre. Semestre no começo do ano, querido, minha cabeça travou. Eu tinha que aprender uns inglês lá, uns negócios. Eu falei, isso não está entrando. I love you, Jesus, I am way. O que eu vou fazer? Não entrou na minha cabeça. Bombei em 2 matérias. Liguei na faculdade, falei, o que eu faço agora? Não se preocupe, tá bom? Quando você terminar em março a sua faculdade, você faz mais 6 meses. Eu falei, não acredito. Tem que estudar tudo de novo e acertar. Falou, não se preocupe. Eu falei, tá bom, não preocupa não. Então, queridos, sabe, se você está sempre repetindo aquela mesma prova, é porque toda vez você está errando. Entendeu? Toda vez pastor, toda vez a mesma coisa, repete, é porque você está sendo reprovado toda vez. Acerta a prova. Aleluia. Eita, Jesus, fala com a gente, Jesus. Então, querido, o ladrão, ele não te avisa. Jesus não está falando que ele é um ladrão. Ele fala, eu virei semelhante ao ladrão. Eu não vou avisar. E a gente falando sobre salvação, que eu falei para os irmãos, os escolhidos, aqueles que viram o anunciado, aqueles que se inscreveram para o reino, aqueles que estudaram para entrar em algum lugar, aqueles que passaram na prova, querido, um dia receberão um diploma. Eu estou há poucos meses de terminar. Dentro de mim tem eu estou com uma expectativa, sabe aquele nó na garganta de gritar assim, passei, deu certo, sabe? Então dentro de nós a Bíblia fala que o Espírito Santo é o árbitro em nós. O que o árbitro faz? Falta, pode seguir. Ele é o árbitro dentro de nós, é o que a Bíblia fala. Então, querido, aqueles que têm o Espírito Santo, que estão fazendo as provas, que estão estudando, que estão perseverando, estão sendo fiéis,
estes saberão quando estiver próximo à volta de Jesus, porque dentro de você um apito vai tocar. Por que tem muita gente que não preocupa em orar, aprender a orar, ler a Bíblia, vir nos cultos de ensino, se envolver mais, ganhar vidas para Jesus? Por quê? Está faltando quem? O apito. Por que você quer aprender? Você quer aprender a orar, você quer se envolver? Porque dentro de você tem um apito suviano, o Espírito Santo está falando: se prepara, melhora, se transforme, para com isso. Toda hora ele está apitando. Por que ele está fazendo isso? Ele está apontando: Jesus está voltando. Ele está te incomodando: Jesus está voltando. Ore mais, jejue mais, se consagre mais, fale mais de mim para as pessoas. Ele está apitando. Por que tem gente que nem liga? Porque está faltando o apito. Quem é o apito? É o Espírito Santo. Eu fico com medo de crente que não se importa com a evangelização mundial. Quando eu falo mundial, eu falo da pessoa que mora na esquina da sua casa, no cara que trabalha do seu lado. Você não preocupa em falar do amor de Deus, você não preocupa em trazer para a igreja, em falar nada. Querido, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a eles o que eu tenho ensinado a vocês, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí no finalzinho você vai lá ler Mateus 28, 18 e 19, e ele fala: quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, aí o Filho do Homem volta. Então, querido, se eu e você não pregarmos o evangelho, o Filho do Homem, que é Jesus, como que ele vai voltar? Então tem gente que não está preocupada com Jesus voltar. Está nem aí. Eu não dou conta se ficar uma semana sem chamar uma pessoa para vir para a igreja, para orar com a pessoa, ou seja no meu trabalho, ou seja na rua. Se vir para a igreja, vi um cara jogado no chão. Estava vindo, peguei o telefone, se eu ligar para o pessoal da antidroga aqui, para pegar esse cara aqui, para levar para a casa de Davi. Eu tenho que me preocupar com o meu semelhante. Por quê, querido? Isso faz parte do meu chamado. Não adianta só você fazer inscrição. Ah, pastor, aceitei Jesus. E daí? E agora? Né? É igual o Diogo fez para nós aquele bannerzinho, né? Me converti. E agora? Você converteu, aceitou Jesus, batizou. O que você vai fazer agora? Tem uma caminhada. Você tem que prosseguir. Daqui a pouco, olha que gracinha. Eu me converti. E agora? Pastor, estou na igreja. E agora? Batizei. E agora? Eu até aprendi as músicas da igreja. E agora? E agora tem uma caminhada. Você tem que estudar, você tem que passar nas provas, você tem que melhorar, ser um marido melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um líder melhor, um liderado melhor. Você precisa, querido, nós estamos falando da igreja de Sardes. Aquela igreja que achava que era igreja e estava morta. Estamos falando dessa igreja aqui. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram com as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Aqui está falando de salvação. Querido, às vezes tem um líder, alguém dentro de alguma determinada igreja que está em pecado. Não significa que toda a igreja está errada. O que Jesus está falando? Eu sei que tem pessoas aí que não se contaminaram. Sei que tem pessoas aí que não se dobraram. Eu sei quem está aí dentro. Aí você fala: pastor, mas se a pessoa continuar naquela igreja, ela vai para o inferno? Jesus está falando aqui que não. Porque a salvação sua não depende do seu pastor, nem do seu líder. É unicamente, exclusivamente decisão sua. Não é porque um fez errado que o outro tem que fazer. Ah, pastor, eu comi do fruto que o outro me deu. Você comeu porque quis comer, você é curioso. Você é curioso, deu problema, deu ruim. Aleluias, querido. Então, querido, para a gente começar a caminhar para o final aqui, o que é essa igreja de Sardes? Qual que é o up que Jesus está dando de mensagem para aquela igreja? Vigie, guarde o que você tem. Você está achando que é, mas não é. É igual eu comentei aqui domingo, né? Acha que canta, mas não canta. Acha que toca, mas não toca nada. Você já falou, você deve ter pensado, antes de ser crente, falar esse tempo, não, mas antes de ser crente, você já deve ter falado para alguém, né? Ih, olha lá o cara, está se achando, né? A pessoa está ali achando que é uma coisa que não é. É o que Jesus está falando para aquela igreja. Vocês estão achando que está beleza, virou gigante, está famoso, está crescendo, e eu estou dando ok? Jesus não tem nada contra o crescimento, desde que ele seja frutífero.
Querido, se nós aqui, cada um de nós, presta atenção, a gente está aqui em 9, 10 pessoas. Se cada um de nós aqui nos deixarmos tratar, nos deixarmos curar, e Deus, presta atenção, como é que Deus vai me curar? Como é que Deus vai me tratar? Ele vai fazer isso através de pessoas, tá? Fica imaginando só, vai descer um anjo do céu, vai chegar lá em casa, me dar um pacote e falar, coma por favor, isso aqui vai sarar a sua ferida. Não tem jeito. Deus vai usar pessoas para te confrontar, para te ensinar, falar que você está errado. Eu falo direto aqui no culto, querido, que a igreja hoje, não vou falar principalmente que eu só estou aqui, então eu conheço o povo daqui. Muitos de nós, querido, a igreja, metade dela está ferida, parada, com chagas, cativa. Não consegue, querido. Eu já ouvi uma vez que toda ovelha sadia, ela dá cria. Se a ovelha não está dando cria, é porque ela não está sadia. Tem alguma coisa impedindo. Como é que era o nome daquele maratonista que parou há pouco tempo, um negrão que corria? Bolt, igual o do cachorro lá do desenho. O Bolt. O cara deu um negocinho no pé, vocês viram lá no finalzinho? É o cara. Mas no finalzinho aquele negocinho lá que ele deu no pé, ele não ganhou. Então nós temos corredores em potencial dentro da igreja, atletas em potencial dentro da igreja, para desempenharem aquilo que Deus entregou, mas uma feridinha não te deixa chegar na linha de chegada. Não é? O cara está lá, o cara está casado, mas ele ainda usa pornografia. O cara está casado, está com a mulher, mas ele usa pornografia. O jovem está ali cantando, tocando, pregando, está na igreja, mas ele não se liberta da pornografia na internet. O filho não consegue obedecer o pai não consegue ser pai com o filho, a mulher não consegue ser mulher 100% para o marido não dá conta de ser 100% marido para a mulher, querido, não consegue ser um patrão bíblico ou ser um funcionário bíblico, de acordo com os requisitos de Deus. Então a gente tem uma igreja às vezes manca, meneta, cega, ou muda, ou surda. Então, querido, não podemos desempenhar em força. Eu sempre uso o testemunho do Ellison aqui. Quem sabe o testemunho do Ellison? Eu lembro quando o Ellison entrou na igreja parecendo belo, cabelo cor de caju, que tanto de brinco. Falei, gente, o que Deus vai fazer com aquele menino ali? Aí ele entrou na igreja um dia e falou, pastor, eu quero te confessar uns negócios. Tirei o óculos, falei assim, fala, Jeová. E sentei e ele falou assim, pastor, meu problema é esse, mais esse aqui. Respirei e falei, não, Deus vai fazer. Eu falei, Deus, eu nunca tratei com um caso assim tão difícil. Só que no final da conversa ele falou assim, tudo que for necessário, eu farei. Você pode me falar tudo que o senhor quiser rasgado que eu vou fazer. Eu falei assim, olha, ele falou, pode falar o que você for falar, que o senhor falar, eu vou fazer. Eu falei, presta atenção. Mas ele se abriu. Eu nunca vi uma transformação tão rápida. Em um ano e meio, Deus já tinha dado um boom na vida dele. E eu lembro que eu chegava no canto e falava, deixa eu te falar, essa calça aí não rola não, velho. Por quê? Eu falei, essa calça aí tá meio estranha. Não, pastor, eu paguei 220 nessa calça. Eu falei, dá essa calça para alguém. Rede social, eu falava, cara, isso aí, rede social não vai rolar, velho. Isso aí tá errado, isso aí. Não, eu falei assim, não. Acabou, corta. Eu sei que às vezes ele ficava ali dentro falando, quem é esse cara para falar de mim? Mas ele falou para falar. E porque ele se abriu e deixou ser tratado, Deus veio e restaurou. Quantos casos você conhece de pessoas, querido, que nunca conseguiu sair do lugar que ele saiu? Porque não adianta só querer, você precisa se abrir, e Deus vai fazer isso através de uma pessoa. Amém? Por isso que nós como igreja temos que aprender, a Bíblia diz no livro de Tiago, vamos ler, ver se está escrito na Bíblia mesmo, abre lá em Tiago, está perto de Apocalipse, já que nós estamos falando, vamos falar. Abre aqui em Tiago, sua Bíblia comigo, perto de Hebreus. Olha o que diz a Bíblia, Tiago capítulo 5, se você tiver com a sua Bíblia aí. Cura a tua igreja, Senhor. Capítulo 5. Versículo 14. Olha o que fala. Está alguém entre vós doente?
chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, unja ele com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Portanto, confessai vossos pecados a Deus e orai uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? É isso que está dizendo? Confessai vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Eu confesso para Deus e eu sou perdoado. Eu confesso para o meu irmão e eu sou curado. Então nós temos às vezes uma igreja, querido, ferida, cheia de mimimi, cheia de não me toques. Vê se já aconteceu com você. Está fazendo uma salada em casa, de repente a faca pega no dedo e dá aquele cortezinho pequenininho, não é? Fala, um cortezinho desse tamanhozinho, velho, um trem tão pequenininho, né? Aí de repente, o que acontece? Você vai trabalhar no outro dia e uma coisa que você fazia todo dia e não notava, segurar uma caneta, aquele machucadinho fica te incomodando. Você fala, gente, parece que tudo quer encostar naquele lugar, mas não é. É porque tudo que encostar lá vai doer. Por que, querido, muita gente dentro das igrejas? Tudo reclama, tudo está ruim, tudo dá errado, não consegue caminhar. Porque está cheio de ferida. E tudo que você toca, tudo que você encosta, dói. Querido, tem pessoas dentro da igreja que eu não consigo, eu não dou conta de chegar. Às vezes nem para falar um Pai do Senhor. Não tem abertura, não dá abertura. Então se você não tem abertura, querido, eu falo, é igual boi bravo, né? Boi bravo você deixa de longe. Deixa lá. Você entendeu? Se eu te contar uma coisa, querido, igreja, eu falei aqui esses dias, igreja é um lugar para a gente alimentar com pão ovelhas, não é um lugar para entreter bodes. A gente conhece a ovelha e conhece o bode, a ovelha é mansa. A ovelha você repreende, você fala, não, pastor, é isso mesmo. O bode fala, não, mas não fui eu, pastor. Foi ele, mas eu fiz por causa dele, eu fiz por causa dela. E a ovelha fala, não, fui eu mesmo, fui eu, o que eu vi já tinha feito. O bode, ele é bravo, ele dá coice. Ele fala, não, irmão, tá, pode ficar aí, vai dar certo. A ovelha se deixa de molestar, ela melhora e cresce. Querido, eu vou encerrar. Eu já vi Deus fazer na vida de pessoas. Em um ano eu vi assim Deus acelerar e pessoas já começar a fazer a obra e fluir. E eu conheço pessoas que em 10 anos, querido, se você falar assim, mostra um fruto para mim, não tem. Por isso que às vezes Deus vai usar essa geração que está chegando. Essa geração que está chegando. Não tem ferida no coração deles. Está com a força para despertar ciúme naqueles antigos. Fala, pastor, mas Deus faz isso? A Bíblia fala que Deus levantou a gente para despertar ciúme em Israel. Então Israel olha para nós, querido, os judeus olham para nós e falam, por que eles não aceitam Jesus? Uma das razões é porque eles não aceitam que Jesus morreu por todo mundo, eles queriam que Jesus morresse só por eles. Aí Jesus vem, Deus amou o mundo. Não é para ele seria, Deus amou Israel de tal maneira que enviou o seu Filho único para morrer por Israel. Como a Bíblia fala que Deus amou o mundo, eles falam, então Jesus não é o Filho de Deus, porque tinha que amar só Israel. Então ele fala que levantaria a gente para despertar ciúme em Israel. Você já viu como é que uma pessoa que é despertada em ciúme, como é que ela fica? Né? Tá lá tranquila, de repente o celular... Aí você vai responder, né? O outro vai responder, está sorrindo. Quem te mandou mensagem aí? Essa hora da noite, 7h30? 7h30. Quem que foi? Não, a pessoa lá do trabalho está perguntando se tem cimento. É o pastor meia-noite, né? Está lá mandando mensagem. 6h, 6h manda mensagem para o Diogo. Aí quando a outra pessoa é despertada em ciúme, como é que ela fica? Ela fica mais atenta, ela fala, ei, meu marido, vou passar mais perfume, vou ficar mais assim. Então, querido, Deus levantou a gente para despertar ciúme para quê? Para despertar o povo dele lá. Para eles falarem, opa, espera aí, não é só ficar tranquilo.
Está vivo esse negócio aqui, entendeu? Então é assim que Deus faz. A gente tem pessoas, querido, que é filho mais velho dentro das igrejas. Mas por que Deus está usando agora o Marco Aurélio? Marco Aurélio chegou agora na igreja, está lá cantando louvor já. Por quê? Eu estou aqui 20 anos, nunca me deram oportunidade. Não é que deu oportunidade, é que o Marco Aurélio chegou e falou assim: posso cantar? Ué, irmão, pode cantar. E o outro está lá esperando o pastor chamar, querido. Quem te chama é Deus, sentiu que é, vai lá e já era, manda ver. Aleluia. Então, querido, não fica de filho mais velho, posando de bonzão, não. Se apresenta e fala: I am here, estou aqui. Pode, entendeu? Eis-me aqui, Senhor. Pode falar, fala com teu servo, que o teu servo ouve. Amém? Então, querido, Deus está falando para a igreja de Sardes: desperta, eu estou para voltar.